Fala galera ligada no Camisa 12, sou Thiago Fernandes e tô de volta para trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. E hoje vou trazer informações sobre a repercussão do incômodo de Gustavo Scarpa com a substituição no jogo do Palmeiras, como isso foi visto nos bastidores da Cidade do Galo e quem será o substituto de Bernard para a partida contra o Vasco nesta quarta-feira às 19h15 pela ida da semifinal da Copa do Brasil, já que Davidson, que foi o escolhido para substituí-lo no jogo contra o Fluminense, está fora da Copa do Brasil por ter defendido o Cuiabá nesta competição. Quem será o escolhido para a vaga de Bernard? Rubens ou Igor Gomes? Eu vou contar detalhes nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CAMISA12, 12 o numeral, e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Ou seja, vai depositar R$100, ganhará 20% de bônus e terá R$120 para brincar com responsabilidade lá na KTO.com. Lembrando, é muito importante, com responsabilidade. Nada de tirar dinheiro das suas obrigações do dia a dia para apostar na KTO.com. É sempre muito importante frisar que as apostas têm que ser feitas com responsabilidade. Então, deposita lá 5, 10 reais e brinque à vontade, com responsabilidade. Aposta R$1 numa múltipla, quem sabe você não faz a boa e quebra o sueco postando apenas R$1. Eu já fiz isso, hein? Postei esses dias 5, levei 200, fiquei satisfeito, fiz a boa, quebrei o sueco. Mas então, sempre com responsabilidade. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no Camisa 12. Sou Thiago Fernandes, jornalista esportivo há 14 anos e eu trago vídeos de informações diárias aqui no Camisa 12. Vamos lá. Primeiro sobre a substituição do Scarpa. Eu vou trazer primeiro o vídeo para vocês entenderem o que aconteceu. E aí vou narrando os fatos. As imagens são do GE. Olha aí o que aconteceu. No jogo contra o Palmeiras, Gustavo Scarpa foi substituído. O jogador não gostou de ser substituído na partida contra o Palmeiras. Como isso foi visto nos bastidores? O que aconteceu depois? Depois os jogadores foram para o vestiário e aí o Gustavo Scarpa pegou a janta dele e iria para o ônibus, diretamente para o ônibus. No entanto, ele foi chamado por pessoas, profissionais do Atlético, para voltar do ônibus para o vestiário. E aí no vestiário eles conversaram sobre o assunto, Gustavo Scarpa se explicou, ficou apenas indignado com a substituição e morreu ali. Morreu ali. Não teve absolutamente mais nada depois do ocorrido. A diretoria, a comissão técnica, o próprio jogador, todos eles colocam panos quentes na situação e entendem que é algo natural do jogo. Os atletas têm direito de se irritar com prováveis e possíveis substituições. E com Gustavo Scarpa não seria diferente. Ele ficou incomodado, mas absolutamente algo natural, algo corriqueiro e natural para quem não gosta de ser substituído. Gustavo Scarpa não é diferente de nenhum jogador. Por exemplo, o Hulk não gosta de ser substituído. O Scarpa também não. São jogadores com mentalidade parecida. Jogadores que gostam de jogar, que têm a mentalidade vencedora e que não gostam de ser substituídos. Então, foi apenas isso. Gustavo Scarpa ficou incomodado com a substituição. Ele explanou isso ali na hora. E o próprio atleta entende que não devia ter feito, até pelas câmeras, pela situação, mas é algo absolutamente normal e de jogo e é tratado desta forma nos bastidores do Atlético. Bom, em relação a Gustavo Scarpa, é isso. É algo absolutamente normal e de jogo. Gustavo Scarpa, inclusive, deve ser titular novamente na partida desta quarta-feira diante do Vasco, exceto que haja qualquer coisa com o atleta durante os treinamentos desta terça-feira. Mas, a priori, será titular novamente do Atlético. Então, nenhum problema, nenhum tipo de repercussão negativa. E quem está tentando criar o contrário, sinceramente, está tentando jogar contra o Atlético. Foi apenas uma situação natural de jogo. Assim como aconteceu recentemente uma discussão, foi no jogo entre Atlético e Fluminense, lá no Rio de Janeiro, entre Gustavo Scarpa e Hulk. Algo absolutamente normal e natural do jogo. Discussões que acontecem de jogadores que estão preocupados e totalmente envolvidos com a situação da equipe, com o futuro da equipe. Então, essa situação do Gustavo Scarpa não teve qualquer tipo de repercussão negativa na Cidade do Galo. Quem será o substituto de Bernard
na partida contra o Vasco. Eu, particularmente, gostaria que fosse o Rubens. Acho que nesta função, Rubens jogou muito bem na temporada passada. Inclusive, eu lembro de que os torcedores, e eu, inclusive, como jornalista, cobrei bastante o Luiz Felipe Scolari de colocar o Rubens como titular do Atlético naquela ocasião. Acho que a dobradinha Rubens e Guilherme Arana pelo lado esquerdo, ela tende a fluir muito bem. Então, eu, particularmente, escolheria o Rubens. Mas o mais provável é que Igor Gomes seja utilizado nesta função. Foi assim que o Atlético treinou na última segunda-feira, no dia de ontem, dia 30 de setembro. E é assim que o Atlético deve treinar hoje novamente, com Rubens com Igor Gomes no lugar de Bernard. Então, Igor Gomes é quem deve ganhar a vaga de Bernard. Bernard está se recuperando de uma lesão no joelho, uma lesão que deve tirá-lo dos gramados até o final dessa temporada, e talvez ele volte para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, mas ainda é uma incerteza, até porque ele faz um tratamento conservador a princípio, assim como o Rubens fez numa lesão semelhante no meio desse ano. Então, hoje, nesse momento, o mais provável é que Igor Gomes seja o escolhido para a função de Bernard. Ele já atuou no Atlético no último sábado, como titular na partida contra o Palmeiras. O técnico Gabriel Milito, embora não estivesse no banco de reservas, ele foi o responsável por montar a equipe. Ele já havia deixado um time mais misto, em vez de um time completamente reserva, para enfrentar o Verdão. E hoje, pensando nesta partida contra o Vasco, o mais provável é que Igor Gomes atue entre os titulares do Atlético. Então, o provável Atlético para essa partida, ele deve ter uma escalação da seguinte forma, lembrando que o Otávio está de volta, hein? Deve ter uma escalação da seguinte forma: Everson no gol, Lianco pelo lado direito, a zaga com Batalha e Júnior Alonso e Arana pelo lado esquerdo. No meio campo, Otávio e Alan Franco. Ao lado deles, Gustavo Scarpa e Igor Gomes. E centralizados, Paulinho e Hulk. Então, este deve ser o Atlético para a partida contra o Vasco. Lembrando, o Daverson, que foi muito bem na partida contra o Fluminense, substituindo o Bernard, ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil, porque já disputou a competição pelo Cuiabá na atual temporada. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.